Olá, meu nome é Juan, eu sou advogado da Resenha de Maury Hudson e hoje eu vim falar sobre a estabilidade provisória do empregado seletista. É comum pensarmos que o empregado seletista ele não tem o direito ali de estabilidade como o servidor público concursado. A diferença entre os dois tipos de estabilidade é que para o servidor que é concursado, ele tem uma estabilidade ali pelo prazo indeterminado, né? Diferentemente do empregado seletista, que vai ser pelo prazo determinado e vai atingir certas condições, né? Certas classes, certas situações. Quem tem direito a essa estabilidade geralmente são aqueles empregados que estão ali afastados para mandato do sindicato, que é dirigente sindical, quem está atuando na CIPA, a gestante, aquela empregada também que recebe a licença maternidade, que está em período de licença maternidade, o empregado ou a empregada que está afastada para serviço militar obrigatório, né? Então, tem direito a essa estabilidade provisória, né? E também tem aquele empregado que durante o trabalho se acidentou, então que sofreu um acidente de trabalho, ele também vai ter direito à estabilidade provisória, né? Que geralmente começa a partir do momento que ele deixa de receber qualquer tipo de auxílio do INSS por conta desse acidente de trabalho e tem um prazo determinado de 12 meses. Então ele vai ter essa estabilidade, ele não vai poder ser demitido de forma arbitrária, sem justa causa, durante esse período de 12 meses. É claro que tem as suas exceções. Nesse caso, o empregado, ele também ele não pode cometer nenhuma falta grave que possa ocasionar ali também a dispensa dele de forma motivada, ou seja, com a justa causa. Então, nesse caso, o empregado com estabilidade, ele não pode ser demitido ali sem justa causa. Ou seja, teria que ser uma dispensa motivada. Nesse caso, caso o empregado tenha sido demitido de forma arbitrária, sem justa causa, ele pode ter algum tipo de indenização por esse período, né? Então, se faltavam 6 meses ali para completar o período de estabilidade, o empregador ele tem que indenizar esse empregado e muitas vezes a justiça até entende que ele tem que retornar ao seu posto de trabalho também. O empregado que tem direito à estabilidade de 12 meses é aquele empregado que sofreu algum tipo de acidente de trabalho. Então, se ele estava trabalhando e sofreu, nem que seja ali um acidente, por mais mínimo que seja, mas teve que ficar afastado do emprego, ele também vai ter direito ali a estabilidade por 12 meses, né? Principalmente aquele empregado que recebeu algum tipo de benefício do INSS, né? Que a gente chama de auxílio doença acidentário. Então, quando ele deixar de receber esse benefício do INSS, vai começar a contar esse período de 12 meses que ele tem de estabilidade, ou seja, não poderá ser demitido de forma arbitrária, sem justa causa, né? O empregado que tem estabilidade ele não pode ser demitido de forma arbitrária, sem justa causa. Mas, se tiver ocorrido qualquer situação que ocasione, né, em demissão por justa causa, que garanta que esse empregado possa ser demitido por justa causa, aí sim a estabilidade não é suficiente para garantir a manutenção do emprego, né? Realmente o empregador, via de regra, poderia encerrar o contrato de trabalho ali mesmo. O empregado que for demitido durante o período de estabilidade, a justiça entende que esse funcionário deve ser reintegrado à empresa, né? E receber também os valores que deixou de receber durante esse afastamento irregular. Caso essa estabilidade, quando o juiz mandar reintegrar e essa estabilidade já tenha acabado, esse período de estabilidade já tenha acabado, via de regra, ele vai ter direito a receber apenas a indenização, ou seja, o juiz não vai mandar ordenar que aquele empregado seja integrado, justamente porque o período de estabilidade já acabou, né? Então você vai ter direito mesmo à indenização. Caso, né, eventualmente, por fim, tenha acontecido algo relacionado a isso com
com você que está assistindo, procure a gente que estaremos preparados para te atender.